Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Irmãos, hoje eu quero falar para você da importância que Jesus Cristo sempre deu para que as pessoas soubessem quem de fato Ele é. E Ele, até hoje, dá essa importância. Jesus se importa com aquilo que as pessoas pensam a respeito dele. E Ele se importa não que Jesus esteja preocupado no sentido de o que as pessoas estão pensando de mim, né? Com aquela preocupação que às vezes nós temos de causar uma boa impressão. Não, não é isso. Jesus se importa com aquilo que nós pensamos dele, porque disso depende a salvação da nossa alma. Vou mostrar aqui em Mateus 16. Olha só que interessante. Vou mostrar para vocês essa importância que Jesus dá a esse detalhe. E chegando, versículo 13, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Então Jesus chama os seus discípulos e pergunta: Quem as pessoas estão falando que eu sou? E olha o que eles respondem. E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Então, olha só, algumas pessoas pensavam que Jesus Cristo era João Batista, Elias, Jeremias, ou um dos outros profetas. Irmãos, as pessoas pensavam que Jesus era um dos profetas que tinham voltado dos mortos. Elias não morreu, né? Mas eles tinham pensado que Elias tinha voltado, o próprio Elias tinha voltado. O que acontece então? Será que isso será que era com isso que Jesus estava se importando em ser conhecido como um profeta? Muitas pessoas veem Jesus hoje como um profeta que viveu há mais ou menos 2000 anos atrás. Outros veem que Jesus foi um sábio, o maior sábio que já existiu. Irmãos, Jesus foi um profeta, Jesus foi um sábio, sim, mas ele foi muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. Em Mateus 12, Jesus ele fala o seguinte com aqueles que não criam que ele era o Filho de Deus. Olha o que ele diz. Mateus 12, versículo 39. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus estava dizendo para aqueles judeus incrédulos, aqueles que não acreditaram nele, dizendo inclusive que eles estavam traindo a Deus, era uma geração má e adúltera, e que eles pediam um sinal para tentar Jesus, duvidando de quem ele era. E ele fala que seria dado um sinal, o do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites na boca do peixe. Jesus ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ele morreria e ao terceiro dia ressuscitaria, mostrando quem ele realmente é. O Filho de Deus, a própria salvação. E olha só o que ele fala. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é mais do que Jonas. Jonas foi o profeta que foi engolido pelo peixe. E Jesus disse que ele é mais do que Jonas. Jesus, o profeta, é aquele que fala em nome de Deus. Jesus é mais do que um profeta, ele é mais do que Jonas, ele é mais do que todos os profetas. Por quê? Além de falar da mensagem da salvação de Deus, ele é a própria salvação de Deus. E Jesus continua. E a rainha do meio-dia, essa rainha de Sabá, que veio ouvir a sabedoria de Salomão, na época de Salomão, olha só. E a rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é mais do que Salomão. Então, irmãos, Jesus estava dizendo sim que ele foi um sábio, mas ele é muito mais do que isso, porque ele é a própria sabedoria. Então, as pessoas do tempo de Jesus pensavam que ele era um profeta. Hoje pensam que alguns pensam que Jesus foi um profeta, que Jesus foi um sábio, que Jesus foi um mártir.
Jesus não se martirizou, ele não foi morto por causa de uma causa. Ele foi morto, se essa causa for vidas, se for pagar o preço pelo nosso pecado, aí sim. Mas quando as pessoas veem Jesus como um simples mártir, elas veem que Jesus foi morto como alguém que defendia suas ideias, e não é isso. Jesus morreu para pagar o preço do nosso pecado. Olha só o que Jesus fala com os discípulos. Agora eu vou voltar para Mateus 16, versículo 15. Jesus fala assim: disse-lhes ele. Aí Jesus fala assim com eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Jesus se preocupa com aquilo que eu e você pensamos a respeito dele. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então olha o que Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Filho de Deus. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Então o Espírito de Deus, Deus revelou para Pedro em espírito, através do seu espírito, que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador. E agora eu vou em João 8, versículo 34, para finalizar. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Irmãos, todo ser humano comete pecado e é servo do pecado. Por isso Jesus veio para nos libertar. E agora no versículo 24, do mesmo capítulo 8 de João aqui, olha. Por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados. Eu sou. Essa frase é da mesma forma que o Pai se identificou, né? Eu sou. Em algumas vezes no Velho Testamento, Jesus ele fala ali com aqueles judeus incrédulos: se vocês não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem de nós nunca pecou? Quem de nós não comete vários pecados? Se não cremos que Jesus é o Filho de Deus e se entregou por nós e pelos nossos pecados, morreremos devendo, morreremos com essa dívida do pecado. Né? Então é isso. É por isso que Jesus se importa com aquilo que pensamos que Ele é, para que nós possamos receber essa dádiva, reconhecer Ele como Filho de Deus que nos salvou, que morreu no nosso lugar, que morreu para pagar os preços dos nossos pecados. É por isso, meus irmãos, que Jesus se preocupa com aquilo que pensamos que Ele é. Amém? Deixe seu joinha se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal para mais vídeos de estudo bíblico. Que Deus venha abençoar você e a sua família. E até os próximos vídeos, em nome do Senhor Jesus.